Olá, amigos do esporte, com a alegria de sempre e a satisfação renovada, estamos de volta com Esporte em Debate na TV Assembleia, canal 51.2. Aqui você sabe, o esporte sempre em dimensão maior na sua televisão. E olha só, o Esporte em Debate de hoje está imperdível e você vai ver. Sampaio derrota o Remo em Belém e continua líder absoluto da Série C. Ainda pela terceirona, Moto vence o Cuiabá no Castelão e sai da zona de rebaixamento da competição. Os detalhes da 22ª edição do Campeonato Maranhense de Fisiculturismo. E mais, uma entrevista com o Superman, o ultramaratonista Carlos Dias. Ele fala sobre sua carreira, recordes e projetos futuros. Tudo isso e muito mais, gente, na edição de hoje do Esporte em Debate, que já está no ar. E começamos o programa de hoje, gente, de maneira muito especial. Vamos destacar o trabalho do CEDEMAC. O Centro Desportivo Maranhense de Cegos, CEDEMAC, promove o segundo desafio paralímpico Pará versus Maranhão, que vai acontecer nos dias 8, 9 e 10 de setembro em São Luís. O campeonato vai reunir mais de 90 atletas paralímpicos das cidades de Belém, São Luís, Imperatriz e Paraupebas, nos 3 dias de disputa. A abertura acontecerá no Colégio São José Operário, na cidade operária. As equipes disputarão nas modalidades judô, goalball e futebol de 5, nos dias 8, 9 e 10 de setembro. A disputa acontecerá na sede do CEDEMAC, localizada no Centro de Ensino São José Operário, na Avenida 203, número 100, na cidade operária. E é muito legal, sem dúvida nenhuma, a gente observar o CEDEMAC desenvolvendo as suas atividades e com essa rivalidade de volta, Pará-Maranhão, no Campeonato de Cegos. Vou receber aqui o Gregório Dantas. Tudo bem, Greg? Tudo bem, Girão, prazer. É um prazer estar com você aqui no Esporte em Debate. Eu estava falando aqui sobre essa questão que é interessante, né, de ver o Campeonato de Cegos. Sim. E a nível nacional nós temos grandes representantes aqui a partir do CEDEMAC, destaque inclusive para a artilharia, né, de grandes campeonatos brasileiros. E essa rivalidade aí no Paralímpico Pará-Maranhão, olha, vai ser intensa, né? Juliano, vai ser bem legal e coincidentemente vai coincidir, é engraçado, né? Mas vai bater com o aniversário de São Luís, é o dia 8 de setembro agora, 8, 9... com o aniversário da capital maranhense, o momento é muito apropriado, né? Exatamente, 8, 9 e 10, é bom lembrar que esse é o segundo desafio paralímpico, já teve o primeiro desafio paralímpico realizado na cidade de Parauapebas, entre os dias 21 e 22 de abril desse ano, né? Que teve a mesma coisa, participação do estado do Pará e do Maranhão, e o CEDEMAC foi campeão, tá aqui, ó, na categoria do goalball masculino e segundo lugar na categoria feminina, né? E, Jurinha, como você bem lembrou, aqui o Maranhão tem alguns destaques no esporte paralímpico nacional, né? Mas é bom lembrar que essa incentivo, essa prática, o fomento à prática do esporte, do esporte paralímpico surgiu ainda na década de 40 do século passado, depois das guerras mundiais, que os soldados, né, voltavam para seus países, suas terras, principalmente na Inglaterra e nos Estados Unidos, com lesões de medula, lesões de outras espécies, e não poderiam ficar ociosos. Aí então o esporte paralímpico surgiu nesse momento, né? Aí a inserção do esporte. Exatamente. Né? E você já acompanhou de perto alguns campeonatos de futsal, de futebol envolvendo cegos? Ainda não tive essa oportunidade. Mas não perca a próxima oportunidade, sim, porque é interessante. Você vê, vai cobrar um pênalti, Greg, aí fica o treinador batendo na trave, porque ele, pela sensibilidade, som, né, ele sabe aonde pode cobrar, né? Sim. E até mesmo na hora de correr com a bola dominada para dar um drible, a bola parece que cola no pé desses atletas. É muito interessante, principalmente daqueles que têm mais habilidades. E nós temos alguns maranhenses aqui com habilidade acima da média, inclusive com destaque nacional. Sim, a bola também tem aquele guiso, né? Que eu já vi matérias, né? Que faz o som. É muito interessante. É muito legal, cara. Mas é uma oportunidade única. Essa matéria, Jurinho, inclusive, foi sugerida pela Andréa Collins, que ligou aqui pra gente aqui, conversou comigo e disse assim: cara, vamos fazer a cobertura do segundo desafio paralímpico, que o programa de vocês sempre traz é aberto, né, para novas modalidades. Tem um leque bem grande para todas as modalidades. Sim, sem dúvida, vamos fazer, e no programa de hoje, segunda-feira, quem está achando agora, vamos divulgar isso. E é por isso que eu digo aqui na TV Assembleia, canal 51.2, o esporte em dimensão maior na sua televisão. É justamente por isso, né? Exatamente. Esse leque de oportunidades que a gente traz para que o telespectador possa conhecer cada modalidade, né? E aquelas que são, entre aspas, invisíveis, né? Exatamente. Que pouco você vê na mídia, né? Competições tão importantes, né? Exatamente. É o nosso trabalho, né, gente? É verdade.
Gente, agora o destaque do Esporte em Debate para o Fisiculturismo. Foi realizada no final de semana a 22ª edição do Campeonato Maranhense de Fisiculturismo. A repórter Márcia Carvalho foi conferir de perto e traz os detalhes agora para todos nós vermos na tela da TV Assembleia. Fisiculturismo, modalidade esportiva em que os atletas treinam para desenvolver todas as partes do corpo e obter o tamanho máximo, mas de forma equilibrada e com harmonia. E é claro que você já deve conhecer o esporte, mas para se tornar um fisiculturista de verdade, é preciso seguir algumas regras importantes. Quando se fala em atleta, já sabe que é uma pessoa diferenciada, né? Ele tem que ter um cuidado, um treinamento diferenciado dos demais. Dentro do fisiculturismo, nós temos o atleta e temos os praticantes. Então tem o atleta e tem os praticantes. O atleta é um cara diferenciado, que tem uma dieta, que tem uma alimentação adequada, come nos horários, né? Um atleta, para se manter, ele tem que comer no mínimo 6 alimentações diárias. E quem pensa que só agora o fisiculturismo chegou ao Maranhão se engana. Já existe um campeonato master que está em sua 22ª edição e um campeonato para estreantes que atrai atletas há 19 anos. Olha, o Campeonato Maranhense é dividido em 26 categorias, o principal, e este ano nós estamos com 12 categorias de estreantes. Estreantes é os que nunca competiram, pela primeira vez. Então nós estamos com 12 categorias, certo? Na premiação, primeiro, segundo e terceiro, para cada categoria, entre homens e mulheres. O Maranhão tem até um tricampeão brasileiro e overall. Orlando Gomes veio participar da competição local e em breve vai representar o Brasil em competições internacionais. Para mim é uma honra estar aqui mostrando para o público maranhense, né, o nosso trabalho, como é que a gente faz para representá-los lá fora, que é uma situação bem mais difícil, porque quando você se fala em competição internacional, as coisas ficam bem mais difíceis. É tanto que nós temos muitos atletas aí que são classificados e não conseguem ir por falta de apoio. E eu, graças a Deus, sou um atleta que em 4 competições consecutivas eu fui representar o país, né? E trazendo segundo lugar, terceiro e primeiro lugar para o nosso estado e para o nosso Brasil. Para mim é uma honra, né? E hoje está aqui, lógico, na minha terra, que é o Maranhão, fazendo uma apresentação aí para os nossos telespectadores. O Campeonato Maranhense aconteceu neste final de semana em São Luís e reuniu 116 atletas da capital e de várias cidades maranhenses. O evento também contou com a presença do presidente da Confederação Brasileira de Fisiculturistas. Eu vejo de uma forma que tem crescido muito, em virtude que hoje, até vocês mesmo, a mídia, tem propagado bastante, que é uma necessidade hoje das pessoas terem cuidado também da saúde. Ver o esporte, né, a musculação, como qualidade de vida e bem-estar. Então, abrindo essa porta, realmente que hoje os profissionais da área de saúde, realmente hoje está indicando realmente com postologia, realmente a questão do bem-estar e saúde, da questão de fazer educação física, atividade física, musculação e também acompanhado realmente de uma dieta realmente saudável, através realmente de uma orientação de um profissional da área de nutrição. Agora, a realização de campeonatos como esse estimula, né, aumenta a procura pelo esporte. Sim, com certeza. Eu tenho certeza que hoje realmente os públicos que estão aqui presentes, a partir do momento quando ele sai daqui, ele sai motivado, ele já vai realmente já ter uma noção do que é, realmente não só ligado à questão do prazer, o culto ao corpo, mas também visando também a saúde e a qualidade de vida. Homens e mulheres concorreram nas categorias Master, Juvenil, Wellness e Body Shape. Nos bastidores, eles se preparavam enquanto aguardavam para mostrar o resultado dos treinos, alguns um pouco tensos com a primeira apresentação. Qual a expectativa? De estar lá, chegar e fazer meu melhor. Dar meu melhor, que o trabalho já foi feito agora. Outros nem tanto, como o Anderson, que busca o bicampeonato em sua categoria e sonha seguir a carreira, com muito foco, determinação e, claro, muito treino. E quando chega perto da competição, a emoção é maior, ver os amigos aí treinando, se pintando para subir, porque, como eu já falei, não é fácil estar aqui. E assim, meio às dificuldades também, embora o governo não venha patrocinar a gente, entende? Dar uma bolsa atleta que é merecedor. Porque só quem sabe a rotina de um atleta, quem é atleta, quem é um nutricionista, quem é um treinador, entende? Mas é isso, mas é gostoso, é muito gostoso ser um bodybuilder.
Ô Greg, 22ª edição do Campeonato Maranhense de Fisiculturismo, e sempre aqui no Esporte Debate, a gente está falando de jornalistas, colegas nossos, repórteres cinematográficos, que têm participação no esporte. Você sabia que o Gilson Cardoso, além de praticante... De quê? De fisiculturismo. De fisiculturismo? Ele adora essa modalidade. Ele adora, é? Adora. Mas por que ele adora, Juninho? Eu não entendo assim. Não, isso vem desde a infância. Então, nos primeiros passos do esporte, ele sempre foi um apreciador, vamos dizer assim, dessa modalidade. Sempre puxou ferro, né? Assim, malhou, sempre malhou. Agora está um pouco gordinho, nem tanto, mas o histórico dele mostra a aptidão, né, para o esporte. Tá bom, mas falando aqui da matéria, da Márcia Carvalho, né? Exatamente. Chegamos à 22ª edição do Campeonato Maranhense de Fisiculturismo. Pouca gente em São Luís sabe que aqui, vamos dizer assim, poucos ludovicenses sabem que São Luís é tão forte na modalidade, inclusive com um atleta que é tricampeão brasileiro de fisiculturismo, e ao mesmo tempo que chegamos na 22ª edição do Campeonato Maranhense, chegamos na 19ª edição do Campeonato de Estreantes, ou seja, a modalidade vem se renovando a cada dia, né? E mais uma vez a TV Assembleia foi cobrir o evento. Eu conversei com o Belisário, né, o soldado conhecido como Dário, presidente da Federação Maranhense de Fisiculturismo. Ele já está há algum tempo, né, fazendo esse trabalho na federação, né? É competidor também, né? Sim, agradeceu muito também a nossa iniciativa de cobrir o evento que aconteceu entre o sábado e o domingo em uma faculdade ali no Turu, todo mundo conhece, né? E é muito importante, Juliano, que eu separei aqui um número interessante, que este evento reuniu 116 atletas da capital e de várias cidades do interior do Maranhão, ou seja, um evento grandioso, né? Grandioso. De grande importância dentro do cenário esportivo maranhense. Você vê pelo número de participação, né, o porte, né, dessa competição. Né? E inclusive também o presidente da Confederação Brasileira de Fisiculturismo também esteve aqui dando o seu suporte, né, ao grande evento que foi realizado aqui em São Luís. E se você der uma volta pela cidade de São Luís, você vai ver o número de academias que nós temos hoje, a cada dia que abrem, principalmente nos bairros, né? Quer dizer, a prática demonstra para todos nós que acompanhamos, que vivenciamos o esporte, que ela tem crescido, né? Então, homens e mulheres estão participando. E vejo também que independente da classe social, o que torna a competição, né? Torna a modalidade mais atraente, né? Exatamente. E a modalidade, assim, muita gente pensa que ela é restritiva, mas na verdade ela é bem democrática. Ela mostrou que tem várias, vamos dizer assim, várias categorias dentro da modalidade de fisiculturismo que dá para trazer pessoas de diversas áreas, de diversas classes sociais, como você disse, e que tem, vamos dizer assim, o corpo, porque o fisiculturismo é a exaltação do corpo, né? Exatamente. Mas com diversas maneiras diferentes. Não é só aquele marobadão fortão, também tem o fisiculturismo da categoria que define mais o corpo da mulher, então temos várias possibilidades se abrindo, né? E é bom ver homens e mulheres praticando, né? Lógico. Depois do intervalo, uma entrevista aqui no Esporte Debate, você vai ver com o ultramaratonista Carlos Dias. Esteve em São Luís participando de 24 horas de uma prova, um desafio, né, que ele tem feito pelo Brasil, e escolheu a cidade de São Luís para repetir a dose. Você vai conhecer um pouco da superação dele, como começou a sua trajetória e a mensagem que ele deixou para os maranhenses que gostam de maratona e até mesmo de ultramaratona. Segura aí que daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o Esporte em Debate. Olha, hoje de maneira muito especial para falar sobre ultramaratona. A cidade de São Luís recebe um dos maiores ultramaratonistas do Brasil, quiçá do mundo. Carlos Dias, 44 anos, paulista, está em São Luís para o desafio de 24 horas. A gente vai explicar muito mais sobre isso conversando com o próprio Carlos Dias. Seja bem-vindo a São Luís e um prazer receber você aqui no Esporte em Debate da TV Assembleia. Obrigado, eu fico muito feliz de estar aqui em São Luís novamente. Sempre que eu venho a São Luís eu sou muito bem recebido e é a oportunidade de reencontrar os amigos que foram feitos anos atrás e refazer novos amigos. Então você já veio outras vezes aqui em São Luís, sempre para a ultramaratona? Sim, a primeira vez que eu passei por São Luís eu estava dando a volta ao Brasil correndo. Eu fiz um desafio de correr 18.250 quilômetros ao redor do Brasil. E foi em 2011 a primeira vez que eu passei por São Luís. Depois eu retornei em 2013 com um desafio parecido com esse, que foi de 24 horas que eu fiz em todas as capitais. Retornei na época da Copa do Mundo com um desafio de 12 horas. Isso em 2014? 2014. E o ano passado, novamente, eu vim para estar fazendo o desafio das 12 horas que eu percorri todas as capitais novamente. Então conhece bem a Ilha de São Luís, né, cara? Ah, sim, tenho um carinho muito grande pela Ilha de São Luís e
e por todas as pessoas aqui que sempre me acolheram muito bem. Ô Carlos, explica para o público ligado no Esporte em Debate o que é a ultramaratona. A ultramaratona, o brasileiro conhece a São Silvestre, que é uma corrida, não é maratona. Ela tem 15 quilômetros, é uma corrida mais famosa aqui do Brasil, que tem 15 quilômetros. A maratona tem 42 quilômetros, 195 metros. E a ultramaratona ultrapassa essa distância. São provas de 100 quilômetros, provas de 250 quilômetros. Eu sou especializado em provas extremas, em lugares extremos como deserto, selva, montanhas, na distância de 250 quilômetros, que são feitas em 7 dias com mochila nas costas. O Carlos Dias é um ultramaratonista já com experiência não só pelo Brasil, mas a nível internacional também. Estados Unidos, Holanda, África do Sul, enfim, muitos países, inclusive com 2 recordes registrados no Guinness Book. Isso. Queria que você falasse também sobre esses recordes alcançados, né, na sua carreira. Em 2007 meu filho nasceu e a minha alegria foi tanta por esse momento mágico, né, de ser pai. Eu decidi cruzar o Brasil todo correndo, né, saindo lá da fronteira do Brasil com a Guiana Francesa, do Oiapoque, e fui até o Arroio do Chuí, na fronteira com o Uruguai. A ideia era fazer 9.000 quilômetros em 120 dias. Eu acabei fazendo em 100 dias, dando uma média de 90 quilômetros por dia. Eu corria em média 14 horas por dia para cumprir essa meta. E eu entrei para o livro dos recordes brasileiros, fazendo a maior distância no menor tempo. E depois eu percorri os 4 desertos mais extremos do planeta. Foi correr no deserto mais frio, que é a Antártida, a menos 60 graus. O Saara, mais quente, que é 54 graus. A Mongólia... Aí um contraste, né? Um contraste. A Mongólia é o mais úmido, com 100% úmido. E eu finalizei no Atacama, no deserto de sal, com 100% seco. E aí eu me tornei o primeiro latino-americano a correr os 4 desertos mais extremos do planeta em menos de um ano. Ô Carlos, como é que você chegou à ultramaratona? Eu vejo que no seu histórico de esporte você praticou outras modalidades, né? Quando criança eu joguei futebol, depois fui ciclista. Mas conseguiu joguei jogar vôlei. bem? Eu corria muito. Eu corria muito, né? Era um bom sinal, mas né? Era uma paixão enorme jogar futebol. São Bernardo do Campo tinha um monte de campinho de terra. Então ali saiu o Denilson dos campos onde eu joguei. Denilson São Paulo, Seleção Brasileira. É também um grande amigo. E depois veio o ciclismo, veio o vôlei, o paraquedismo, e a corrida ela entrou quando eu completei 20 anos de idade. Mas você se identificou nas corridas, né? A corrida foi o esporte que eu conseguia praticar, mas sem deixar de buscar o estudo, sem deixar de buscar o trabalho. E paralelamente a todas essas atividades eu corria, eu saía da minha casa e ia para a empresa trabalhar correndo, né? O meu treino era de manhã indo correr para a empresa, 18 quilômetros. Era um aquecimento para o trabalho, né? Era um aquecimento para trabalhar, enfrentar a jornada das 8 às 18 e depois à noite a faculdade, né? Então a corrida ela foi uma ferramenta de transformação no meu cenário e hoje eu tenho 24 anos de carreira, estou comemorando esses 24 anos de carreira, com mais de 120.000 quilômetros percorridos, quase 80 países percorridos, né? E eu só tenho que agradecer esse esporte. E olha só que coisa boa, o Carlos falando aqui, né, que como atleta também conseguiu conciliar os estudos. Você é formado, né, em administração de empresas com a pós-graduação em psicologia, né? Isso. Quer dizer, dá para conciliar, né? Dá para você praticar o esporte e estudar. E faz bem ao corpo e à alma, né? Sim, a gente não pode deixar... Um dos ensinamentos que eu tive muito forte da minha mãe era justamente falar que o conhecimento seria a minha maior riqueza. Bandido algum ia roubar meu conhecimento e se eu compartilhasse com as outras pessoas, esse conhecimento ia ser muito mais apurado, mais agregado. Então, um recado para os adolescentes, para as crianças aí, que qualquer que for que seja o sonho deles, a busca de objetivos que eles tenham, eles não podem deixar de buscar o conhecimento, que é onde eles vão ter a liberdade real deles. Eles vão ser o protagonista da própria história, né, e conseguir transformar o cenário deles e também o cenário das pessoas que estão ao redor dele.
Através somente do conhecimento a gente consegue fazer essa busca. Se buscar esse outro caminho, a trilha, a jornada fica muito mais difícil. Ô Carlos, 24 horas o desafio pelas capitais do país. São Luís é a 11ª que você realiza esse desafio? É a 11ª, eu comecei lá no Rio de Janeiro no dia 17 de junho, desci para o Sul, fiz Curitiba, depois fiz o Centro-Oeste, fiz Brasília, Cuiabá, Campo Grande, aí peguei a região Norte com Porto Velho, Boa Vista, Manaus, passei por Santarém e aí finalizei a região Norte em Belém, semana passada, e agora São Luís vai estar abrindo a região Nordeste, onde eu vou percorrer, além de São Luís, Fortaleza, Natal, Recife, Aracaju, Salvador e Porto Seguro. E depois Vitória, e aí finalizo essa jornada em São Paulo no dia 28 de outubro, na Avenida Paulista. Aí a gente vai estar reencontrando a família, eu vou reencontrar meu filho, ver as crianças do hospital e fechar essa jornada toda. Agora, como é que funciona esse desafio, 24 horas nas capitais? É um desafio seu, particular, tão somente, ou alguém que goste da modalidade, que queira se inscrever, que queira estar ao seu lado, também pode participar? Esse ano eu estou comemorando 24 anos de carreira, então eu decidi chamar os atletas e quem está no sofá sentado, na inércia lá, a se movimentar, né? Mas não num cunho competitivo, e sim colaborativo. A ideia do desafio eu vou passar em cada capital correndo 24 horas, as pessoas vêm, compram um kit, que é a camiseta, que é essa que eu estou vestindo, ou a camiseta que é o kit completo, camiseta e medalha. E para comprar o kit, como é que faz? Elas podem ou direto no meu site, carlosdiasultra.com.br, lá tem um link chamado Compre Quilômetros, ou ela pode ir direto na etapa, que nem em São Luís, vou ficar 24 horas na litorânea, então elas podem ir direto, adquirir o kit, 10% do valor de cada kit é doado para o GRAAC, que é o hospital referência na América Latina ao combate ao câncer infantil. Elas percorrem 10 minutos, meia hora, o quanto tempo que elas quiserem correr do meu lado, ou andar, ou ir lá só tirar uma selfie. Elas vão estar abraçando essa causa importante que é ajudar o GRAAC a vencer e a combater o câncer infantil. A gente sente que aqui no Brasil tem crescido bastante, né? As maratonas, a ultramaratona agora vem sendo bem disputado pelo Brasil. Agora você tem uma experiência também de participação em outros países. Como é que é difundida a ultramaratona nos outros países? Você teve, por exemplo, na Europa, você teve na América Central. Como é que é lá? Lá a ultramaratona é um esporte muito respeitado, né? Tanto na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, até na África. Tem grandes atletas e o atleta que faz uma prova extrema que ultrapassa os 100 km, ele é respeitado, muito evidenciado esse esforço. E quando esse esforço tem algo maior do que só a busca da medalha ou recorde, que é justamente abraçar uma causa, normalmente a população ela vem junto, ela abraça junto com esse atleta. Eu cruzei os Estados Unidos de Nova York a São Francisco sem falar o inglês fluente. Sem falar o inglês? Sem falar o inglês fluente. Ainda levei um ciclista que era paraibano, que nunca tinha saído do Brasil, e os americanos abraçaram, né? Todos os dias a gente tinha gente conosco na estrada, a imprensa americana abraçou, cobrindo todos os dias, a gente tinha alguém da imprensa divulgando do que a gente estava fazendo. A gente se sentiu como se fosse um cidadão daquele país. Então, em nenhum minuto as pessoas chamaram a gente de maluco, por exemplo, né? Elas sempre, o que eu mais ouvia era: você é maravilhoso, amazing, 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 sempre as pessoas apertando a nossa mão e desejando muita sorte para que a gente conseguisse chegar lá em São Francisco com sucesso. Então, assim, nós no Brasil ainda estamos em estado embrionário em relação a isso. Nós temos um foco muito na competição somente. Então, por isso que eu decidi colocar esse desafio e insisto todo ano em renovar novos desafios com esse conceito, para que a gente vire essa chave, que a gente mude essa frequência mental e seja um país que tenha mais atitude coletiva. Não só trabalhar só no individualismo, né?
A gente sair um pouco do discurso e ir para a atitude. Então essa é a minha proposta, de chamar as pessoas... Associar o discurso à prática, né? Isso, não só ficar no discurso, mas vir realmente para a atitude. Eu conversei aqui no Esporte em Debate da TV Assembleia e com muito prazer com o ultramaratonista Carlos Dias, que veio a São Luís para realizar o desafio 24 horas, né, nas capitais. Muito obrigado, Carlos, por ter vindo aqui ao Esporte em Debate, que você continue com essa missão na ultramaratona, né, e a gente espera te receber outras vezes aqui em São Luís. Agradeço, Jurandir. Eu queria agradecer os parceiros, né, que fica à vontade. Proporcionando eu conseguir chegar em cada capital. Agradecer a Movida, a locação de veículos, que está proporcionando o meu transporte. Agradecer a ABB São Luís, que me recebeu aí com hospedagem, cedeu o anfiteatro para me dar a palestra aberta ao público. A Vignoli Pizzaria, que vai dar a base lá com alimentação e hidratação. E a barbearia Rei Arthur, que eu estou fazendo a massagem lá para relaxar, para correr bem. Legal. Então agradecer a todas as pessoas que estão abraçando essa causa junto comigo, os atletas aqui de São Luís, e vai ser uma grande festa essas 24 horas, onde cada um vai se superar e vai fazer uma reflexão maior aí para ajudar essas crianças. Aqui em São Luís, seu grande anfitrião na TV Assembleia é o Joelson Braga, que é Joelson, competidor também, viu? Agradecer um grande jornalista campeão aí. Um grande campeão do triatlo. Agradecer ele, eu estou convidando ele para ficar pelo menos 12 horas comigo lá amanhã. E ele vai ter que ficar, tá bom? Vai ficar. Obrigado pela presença, sucesso. Muito obrigado. Ô Greg, você viu aí o Carlos Dias? Vi. Né? 24 horas de um desafio que ele tem feito pelo Brasil. São Luís foi a 11ª capital, né, que recebeu este evento, né? E ele tem um trabalho muito interessante, né? É alguém que conseguiu conciliar o estudo com a prática do esporte, né? Ele é formado e tem andado o Brasil e o mundo. Né? Juliana, acho assim que a gente trouxe o Carlos Dias aqui, vamos dizer, a gente trouxe o Superman, né? Ele é o top, né? Ele é o Superman aqui, vamos dizer, do esporte de ultra rendimento, né? Porque, na verdade, estamos falando de ultramaratona, que é uma modalidade acima da maratona, que é o 42 km, 147, se eu não me engano. São 50 km, 100 km, 200 km, 300 km ele corre. Inclusive, lembrando que ele é especialista nas provas de 250 km, que é um número absurdo, né, para a pessoa. Só de pensar já cansa. Já cansa, é um negócio assim, totalmente assim, absurdo, diferenciado. É um cara especial, na minha opinião, um cara totalmente diferenciado, e também eu gostaria de destacar o caráter, vamos dizer assim, solidário das provas dele, né? É bom que se diga que toda vez que ele vai a uma capital, que leva a mensagem da prática do esporte, disputando competições, provas de ultramaratona, tem por trás disso, né? Sim. O benefício a uma instituição de caridade, Sim. entre elas o Hospital do Câncer, por exemplo. Exatamente. Na terra dele, lá em São Paulo. Isso, para tratar de câncer em crianças, né? Crianças. Câncer infantil. Então, toda essa, vamos dizer assim, essa superação dele, essa luta dele contra o próprio corpo, né? Contra o se próprio torna corpo. até mais rica, né? Isso. Porque por trás de tudo isso vem o apoio, a solidariedade, o respeito ao próximo, ao semelhante, a vontade de ajudar, né? Exatamente. Ele correu aqui em São Luís, às 24 horas de São Luís, como você bem lembrou, a 11ª cidade, a primeira do Nordeste, agora dessa temporada 2017. Ele correu do sábado, né? Ali saindo de uma pizzaria da Avenida Litorânea e terminando nessa Avenida Litorânea também, na mesma pizzaria, no domingo pela manhã. Então, muitas pessoas de São Luís... eu até separei aqui um número interessante. Foram vendidos 26 kits, né? Os kits que ele vende para a pessoa... Quem compra pode correr com ele durante Pode acompanhá-lo, né, no percurso, né? Até aonde suportar. Até claro que nós não temos registro de grandes ultramaratonistas aqui, Ninguém correu, né? 24 horas com ele, a gente Mas sabe, pelo menos um trecho teve a oportunidade de participar, né? Exato, teve a oportunidade de participar e com o valor lá que ele estava disponibilizando no site dele, sempre lembrando, uma parcela destinada à instituição de caridade, ao Hospital do Câncer e Tratamento do Câncer Infantil em São Paulo. Né? Tem algumas coisas aqui, Juninho, que ele falou durante a entrevista que eu achei interessante. Ele tem alguns recordes, né? Alguns recordes pessoais. Ele tem 2 registrados no Guinness Book. Sim, 2 registrados no Guinness Book. O primeiro é aquele, em menos tempo, ele correu do Oiapoque ao Chuí. Olha isso aí, né? Dos 2 extremos, né? Do Brasil, do Oiapoque no Amapá, ao Arroio Chuí no Rio Grande do Sul, ele correu... Do norte ao sul. Sim, em 100 dias, e com a expectativa de correr em 120 dias, então é absurdo, né? Com uma média de 90 km por dia, o que é mais absurdo ainda, o cara correr 90 km por dia. E, claro, lembrando a superação. E também o
Desafio que ele está no Guinness Book também é o dos 4 desertos, né? Que ele falou, a Antártida, que ele correu o deserto mais gelado, né? Correu também o Saara, o deserto mais quente, o deserto do Atacama no Chile, que é o mais seco, o deserto de sal, né? E o deserto da Mongólia, né? Que era o mais úmido, 100% de umidade. Então é um cara que, na verdade, ele é um Superman mesmo. É verdade, Superman. E foi muito legal a gente ter trazido ele aqui à TV Assembleia. Depois do intervalo, não saia daí, o destaque para o futebol. Sampaio Correia e Motoclube tiveram grandes resultados no final de semana pela Série C. Segura aí que daqui a pouco a gente volta, gente. Já estamos de volta e agora o destaque para o futebol. O Motoclube enfrentou no sábado no Estádio Castelão o Cuiabá de Mato Grosso. Só tinha um resultado que interessava, era a vitória. O Papão venceu com muita dificuldade, mas o mais importante é vencer, porque o Moto acabou saindo da zona de rebaixamento da Série C. Foi uma vitória sofrida. A situação que a gente vem passando é muito difícil, mas Deus tem sempre nos dado a oportunidade. Foi sofrido. Chorei muito ao término do jogo, que as coisas estão muito difíceis, mas eu tenho certeza que as coisas vão melhorar. A intenção é deixar o Moto onde a gente encontrou, que é na Série C. Mas vamos contar como foi o enredo desta vitória. Logo no início da partida, o time do Cuiabá, melhor colocado na tabela, começou assustando e o goleiro do Moto mostrou seu cartão de visitas. Mais um ataque dos visitantes e outra vez Saulo fez grande defesa. A resposta do Moto foi mortal. Boa troca de passes, Diego Renan é lançado e com um toque de categoria deu uma cavadinha e deixou Vinícius Paquetá em ótima condição. O atacante já dominou a bola tirando do goleiro e colocou no fundo das redes. Aí o time motense teve várias chances de ampliar e sempre com o atacante Vinícius Paquetá. Mas Danilo Bala também quase marca. Nesse chute forte, a bola explodiu no travessão. Sabíamos que era um jogo difícil contra o Cuiabá. Eles estão brigando lá para ficar entre os 4. Mas a gente sabe o nosso potencial, sabe nossa força aqui dentro. E graças a Deus a gente saiu com resultado positivo. Mas já no finalzinho do primeiro tempo, em um vacilo da zaga motense, o juiz marcou pênalti neste lance. O atacante Elias foi para a cobrança e conseguiu fazer esta façanha. Chutou a bola por cima do gol. Na volta para o segundo tempo, o Cuiabá tentou novamente imprimir o seu ritmo. Neste outro lance, mais um perigo para a defensiva motense. Mas o time rubro-negro teve chances de ampliar nestes 2 lances com Paquetá, mas ficou só no quase. Fim de jogo e o Moto conquistou uma vitória muito importante. A vitória deixou a torcida do Moto empolgada, mas também não era para menos. Com esses 3 pontos, mantém acesa a chama de permanência na Série C do Campeonato Brasileiro. Mas pela frente, o Moto ainda tem uma pedreira. A última partida é contra o Fortaleza e jogando lá no Ceará. Para o experiente Raí, o Moto tem tudo para fazer uma grande partida fora de casa e se manter na Série C. Com o apoio da torcida que sempre vem nos apoiando do começo ao fim, a gente vai em busca. Todo mundo está focado, a gente não pode deixar o Moto cair. A gente sabe as qualidades que nosso grupo tem. A gente pecou muito no campeonato, mas agora não tem como pecar mais. Espero que a gente possa fazer um bom resultado e continuar com o Moto na Série C. Ufa, gente, mas a vitória saiu. O Moto teve grandes oportunidades. O gol do Vinícius Paquetá foi uma construção de jogada muito bonita e ele provou que é um artilheiro mesmo. O Moto ainda teve boas oportunidades para poder ampliar, mas finalzinho ali, aquela penalidade máxima para o Elias, eu não fiquei tão preocupado, a torcida ficou, porque eu conheço o cara de tambor que amanhece o dia, viu, Todo mundo Greg? conhece o Elias aqui de São Eu lembrei do Elias aqui do Sampaio, perdendo pênalti um atrás do outro. Eu disse, não, esse é nosso, já no final eu já estava dizendo isso. Exatamente, né, Jurinho? Mas é bom lembrar que a equipe do Moto passou por aperreios durante o jogo, assim, muitos aperreios. E assim. O Saulo pegou muito, Sim, né? Saulo foi o grande destaque da partida, inclusive, depois da partida, nas entrevistas coletivas, ele homenageou o Tião Scarpino, né? Preparador de goleiros. Preparador de goleiros, disse que grande parte daquela atuação veio do treinamento com o Tião Scarpino, né? Filho do técnico Rui Scarpino, né? Não, o Tião Scarpino é irmão do Rui Scarpino. Irmão do Rui Scarpino, né, Júlia? Me desculpa. Foi goleiro como ele, não tão brilhante sim. como o Rui Scarpino, mas como preparador ele tem feito um trabalho... Sim, exatamente. Exatamente. E eu queria destacar, antes de falar propriamente do jogo, o caráter, vamos dizer assim,
honroso, heróico e a hombridade dos jogadores do Motoclube do Maranhão. Porque é impressionante, Jurinha. Os jogadores estavam passando por uma crise assim, violenta, com 2, 3 meses de salário atrasado, alguns 2, outros 3. Antes do jogo, Sim. o presidente do Motoclube pagou um mês. Né? Sim, pagou Mas um mês. isso, é claro, só diminuiu o sofrimento deles. Isso. Mas não resolveu o problema. Não, né? não resolve porque o boleto do cartão de crédito conta juros. É verdade. Se você pagar o mínimo, não Juros de adianta mora, nada. correção monetária. Isso, não adianta nada não, Jurinha. Vai continuando aumentando o juros lá. Então, esses jogadores para mim são heróis, conseguiram um resultado importantíssimo e eu já falei aqui algumas vezes, a equipe do Cuiabá é uma boa equipe. Uma Sem equipe dúvida. que para mim essa posição aí é falsa. Teve essa série de empate de 10 empates. E se aí, ganhasse o jogo, exato. estaria no pelotão de cima. Estaria né? no G4, estaria ligado até porque o Fortaleza conseguiu a proeza de perder do Confiança fora de casa. Agora, né? Greg, em relação ao Moto, para Sim. o torcedor aqui, né? A Vamos matemática tem que ser feita na última rodada. Vamos lá. O Moto, para não depender de ninguém, ele tem que ganhar o jogo lá do Fortaleza. Tem. O empate não serve. Não serve. Não serve, porque se o Botafogo ganhar o Sampaio, vai o Botafogo, escapa e o Moto não. Exato. Mas o Moto, para ficar mais tranquilo, Sim. tem que aqui imaginar que o Sampaio vai ganhar o do Botafogo. Botafogo. E né? o Sampaio... O que é muito possível, o que tem que ser, em termos de resultado, acontecer, até porque o Sampaio defende uma liderança. Sim, defende. Na verdade, Juliano, agora o nosso programa está passando para quem está assistindo segunda-feira, às 8 horas da noite, já começou o jogo entre CSA e Salgueiro. Se por acaso, nesse jogo agora que está jogando CSA e Salgueiro, o CSA não ganhar, o Sampaio já é o líder do campeonato. Exatamente. Já é o líder do campeonato sem precisar da última rodada, né? Mas o Moto também não pode contar com essas coisas assim, não. E até porque essa situação aí, o Sampaio... Exato. O torcedor imagina do lado, o Sampaio poderia no momento como isso. Não, o Sampaio não pode abrir, o Sampaio tem um objetivo, o Sampaio tem que ter um foco. Isso. E essas duas vagas aí, uma que se avizinha para a Série B, porque o Sampaio tem todas as condições, e a outra de permanência do Moto. Sim. Gente, coloca o futebol do Maranhão num patamar muito bom para 2018. Excelente. Num patamar excelente, até Excelente. porque nós teremos clubes disputando a Série D. Né? 2 clubes disputando a Série D. E abriria até uma vaga para as equipes maranhenses se o Moto continuasse na Série C. Seria um time a mais disputando os campeonatos nacionais, a nível nacional, né? Mas tem uma coisa aqui, Juninho, que eu separei aqui, que é interessantíssima. O Moto, tá bem aqui, Juninho, olha. O Moto está na 8ª colocação do grupo A da Série C com 20 pontos. 20 pontos. O Botafogo está na 9ª com 18 e o Asa está em último com 13 pontos. Já está rebaixado, já era. O Asa está rebaixado. O Salgueiro tem esse jogo agora, que está jogando, quem está assistindo segunda-feira, está na 7ª colocação com 21 pontos e o Cuiabá com 22 já escapou, não sofre risco de nada mais, acabou. Mas o Moto, para não voltar para o Z2, como você bem lembrou, não ser rebaixado, tem que ganhar o jogo lá. Ganhando, resolveu. Não depende de ninguém. Não depende de ninguém, né? Mas tem uma coisa interessante que o Moto pode se classificar. Ainda. Eu fiz uma conta aqui, matemática, e o Moto pode se classificar. Agora tem uma combinação miraculosa, é um negócio aqui estranho. Eu até separei aqui, até anotei para falar para o nosso telespectador. Para começar, o Moto precisa vencer o Fortaleza. Lógico, né? Porque venceu o Fortaleza... Chegaria a 23 pontos. Chegaria a 23 pontos. Que também briga por classificação, que esse que é o problema. Desespero. Perdeu no domingo para o Confiança por 2-0. Só tem uma maneira de se classificar o Fortaleza. Isso. É ganhar o time do Moto. Ganhar o time do Moto. E o time cearense precisa de um empate. Não, o Fortaleza pode até se classificar com empate para ir para o mata-mata, por causa dos critérios. Pode ir com mata-mata. Mas, continuando a sina do Moto, para o Moto conseguir esse feito, terá que somar seus 3 pontos do jogo e ainda torcer por uma derrota do Salgueiro, essa do jogo de agora, que joga agora segunda-feira contra o CSA, como eu já falei, em Alagoas. E na última rodada, os jogos deveriam terminar com um empate ou derrota do Confiança diante do Asa. Complica. Aí meio mundo tem que acabar, aí tem mais, ó. Aí tem que também uma derrota ou empate do Cuiabá, que enfrenta o CSA, e empate entre Salgueiro e Remo, que jogam no interior pernambucano. Ou seja, milagre. É muito cálculo. É muito cálculo. Sem esses cálculos, sem essa necessidade, o Sampaio Corrêa está se especializando a cada ano em calar as torcidas adversárias, principalmente aquelas que enchem estádio, diferente do que tem acontecido aqui no Maranhão. No último sábado, em Belém do Pará, no estádio Olímpico Mangueirão, mais de 35 mil torcedores foram ao estádio para ver o clube do Remo ganhar o jogo. Sabe o que aconteceu? O Sampaio venceu e com muita autoridade por 2-1. Primeiro tempo houve uma penalidade máxima duvidosa,
marcada pelo árbitro do Valderrama em cima do Flamel. O meia atacante Eduardo Ramos, o grande líder do time, cobrou. Ela foi no poste direito da meta do goleiro do Sampaio Corrêa, Alex Alves. Em seguida, um grande lance pelo lado esquerdo do Iltinho com o Jefferson Recife. Ele entrou driblando, ia fazer o gol, ia entrar com bola e tudo, foi derrubado, penalidade máxima. O árbitro marcou em cima do lance. O Fernando Sobral fez a cobrança, colocou no fundo do gol, bateu com extrema capacidade. O goleiro saiu para a direita, ele botou do lado esquerdo. Depois tivemos um vacilo do Zé Quirais, lateral esquerdo, que entrou em substituição do João Vitor, que havia recebido cartão amarelo. Ele talvez habituado com o time, né? Sem ritmo de jogo, ficou na grande área, deu condição, o Jaime invadiu na cara do gol, fez o gol de empate, 1-1, e o Sampaio no segundo tempo foi o dono do jogo. O Sampaio controlou, mandou e fez 2-1 nas modificações processadas pelo Francisco Diá, que resolveu matar o adversário lá em Belém, colocando o Wellington Rato e o atacante Felipe Marques. Foi do Wellington Rato o passe, uma grande assistência para que o atacante William fizesse o segundo gol, 2-1. E quem viu o jogo, viu um Sampaio dono da situação. Foi. O Sampaio parecia jogar em casa, fez 2 e cá para nós. Ficou barato para o Remo, né? Juliano, ficou barato e é uma situação que vem se repetindo no Campeonato Brasileiro da Série C 2017. O Sampaio joga muito, mas muito bem fora de casa. Tá mandando totalmente fora de casa, é impressionante, só perdeu um jogo, aquele jogo do Fortaleza, que foi, vamos dizer assim, houve uma grande colaboração do juiz que foi tirando os jogadores do Sampaio do jogo, né? Exatamente. Foi impressionante. Então, apito amigo. Isso, um apito amigo, traduzindo para o modo popularesco, né? Apito amigo mesmo, exatamente. E o Sampaio tem a campanha impressionante. Nós temos o Sampaio com 9 vitórias, o segundo colocado do CSA tem apenas 7. O Sampaio tem 5 empates e as 3 derrotas, né? É impressionante, com 62,7% de aproveitamento, o que significa que o Sampaio é o líder absoluto da Série C. Disparado. Disparado, contando até com o grupo B, o grupo lá de E para a próxima fase, já do mata-mata, o Sampaio deve ficar entre primeiro e segundo. Tombense. Já está em primeiro ou segundo, Tombense, né? Isso. Os adversários, Volta Redonda ou o Botafogo de Ribeirão Preto. Não sai daí, não. Um desses aí, o adversário do Sampaio. Pode também, o Ipiranga tem alguma chance também. Se bater o Botafogo, o jogo é lá no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, né? Exato, O Ipiranga tem uma pequena chance, Uma pequena chance. Sim, então a gente pode dizer assim, propriamente do jogo do Sampaio Corrêa contra a equipe do Clube do Remo, é que o Sampaio, mesmo desfalcado, com vários desfalques, seis jogadores que são considerados titulares pelo Francisco Diá, não jogaram, e o Sampaio mandou no jogo contra a equipe do Clube do Remo. Você lembrou aqui que teve esse pênalti, na minha opinião, inventado, o Valderrama não fez nada, inclusive na transmissão da nossa co-irmã Esporte Interativo, ele perguntou para o repórter, vocês acham que eu fiz pênalti? Ele não fez pênalti, ele sabia que ele não fez, os comentaristas até disseram que realmente não fez. O narrador, no primeiro momento, ele disse que duvidoso, depois ele teve a certeza que não houve a penalidade. Com o replay, ele disse, não foi pênalti. O Sampaio mandou completamente no jogo. Esse Eduardo Ramos aí, como você disse, é até um jogador que era do arquirrival, do Paysandu, e veio jogar na equipe do Clube do Remo. Para mim é uma máscara só. Mascarado demais. Estava enganando ali no jogo. Agora, o que me chama a atenção, Greg, em relação ao time do Sampaio Corrêa, e aqui falo para o torcedor da Bolívia querida. O Francisco Diá tem o time na mão de uma tal maneira que ele tira do jogo 6, 7 jogadores e quem ele coloca nas posições, o cara sabe o que vai fazer da maneira que deve fazer. Por quê? O Sampaio tem uma concepção de jogo e essa configuração tática não muda com as peças. Exato. O Sampaio, quem entra, vai fazer justamente a posição e o modo de jogar que o que saiu fazia. Basicamente o que o Corinthians está conseguindo fazer na Série A, né? Sai um jogador, entra o outro, mas ele faz a mesma função do que estava jogando antes. Então, o Francisco Diá, como você bem lembrou... E isso é o melhor momento para um treinador de futebol. Mostra que ele tem o time nas mãos, mostra que deu liga, mostra que todo o trabalho de planejamento feito, ele responde positivamente. Exatamente. E que o jogador, como você disse, tem o time na mão, não faz biquinho, né? Não faz cara feia. Não, eu vou jogar, não quero, não jogo assim, eu não sou dessa posição. Não, tá fazendo o que o técnico manda e tá dando certo. O Diá tá aqui no Sampaio desde o começo do ano. Ele tira o Isaac, o artilheiro da equipe tricolor, um dos candidatos a ídolo dessa torcida boliviana, e coloca o Willian, o cara vai lá e faz o gol. Resolve.
Ele tira o meia, coloca o Wellington Rato, ele vai lá dar um passe, uma assistência. Sim, Tá entendendo? Exatamente. Você vê com a defesa, o Sampaio perde Maracás, não joga Maracás, o substituto teve um problema, não viajou, o Carlos Alexandre, entra o Fretes, lacrou a defesa. Mesma coisa. Sem problema de solução de continuidade. Mesmo nível. Ele tira da lateral esquerda o esquerdinha, coloca o Jefferson Recife. Que jogador esse Jefferson Recife? Jogou muito. Espetacular. Ele tira na lateral direito, o Pedro Costa não pode jogar, ele bota o Jean, Peterson para jogar, é a mesma coisa. E ele ainda tem a seu favor uma cobrança de falta. De média e longa distância. Exatamente. Então, ele tem realmente o time na mão. O Sampaio, como eu já lembrei aqui, é líder absoluto da Série C, somando os grupos A, grupo B, não interessa mais. E caminha para o acesso à Série B. Já está garantido que a segunda partida da fase de quarta de final do primeiro mata-mata será aqui em São Luís. Isso aí já não tem mais como mudar, porque o Sampaio ou será primeiro ou será segundo. Só o CSA pode ameaçar o Sampaio tomando essa liderança. O Sampaio tem 32 pontos, o CSA tem 28 pontos na segunda colocação. O Fortaleza estacionou nos 24 pontos. O Remo tem 22 pontos, incrível isso aqui. O Remo continua com esse 24 pontos na quarta colocação. Time que, para mim, não apresenta nada, não tem nada a oferecer. Nem o Fortaleza cá para nós. E o Confiança, Jurinha, olha aí, estava praticamente rebaixado, pode se classificar. Ainda. Está com 22 pontos aqui, o Confiança. Joga essa última partida contra o Asa fora de casa, que já está rebaixado. É bom lembrar, Jurinha, um fato aqui que eu ia esquecer de dizer. Todos os jogos serão às 19h30, né? Mesmo horário. Todos os jogos serão sábado. No próximo sábado, às 19h30. Sampaio e Botafogo da Paraíba, aqui no Castelão. E o Moto... Fortaleza e Moto em Fortaleza. No Castelão, lá do Ceará, às 19h30, como todos os jogos são às 19h30. Para o torcedor de Moto Sampaio que quer descobrir como é que... os outros jogos, o que é que vai acontecer, conferir os resultados e tal, teremos Asa e Confiança em Arapiraca, teremos Cuiabá e CSA na Arena Pantanal, todo sábado, dia 9/9 às 19h30. E Salgueiro e Remo no Cornélio de Barros, na cidade de Salgueiro, também às 19h30, dia 9/9. Ô Greg, para finalizarmos o Esporte em Debate de hoje, na próxima quarta-feira, dia 6, a cidade de São Luís, ela vai ser destaque no Brasil inteiro, porque será realizada às 19 horas no auditório da FIEMA, Federação das Indústrias do Estado do Maranhão, o sorteio de grupos da Copa do Nordeste 2018. O Sampaio já está nesta fase de grupos, por ter sido campeão maranhense em 2017, e o Cordino poderá estar, se passar pelo 13, no confronto entre Cordino e 13. O Sampaio vai receber pouco mais de R$800 mil. Algo em torno de 875 mil, se não me engano. Exatamente, pela primeira fase, a sua participação na Copa do Nordeste. Então vamos conhecer também os adversários do Sampaio. O sorteio, portanto, acontece em São Luís. Pela primeira vez, a Copa do Nordeste terá o seu sorteio de grupos aqui em São Luís. E vai ser bem legal, vai ser às 19 horas, como você me lembrou, no auditório da FIEMA. Até a nossa equipe da TV Assembleia vai cobrir, esse evento. E no próximo programa, da próxima segunda-feira, nós vamos trazer aqui o sorteio. Todos os detalhes. Tudo que aconteceu. Como você bem lembrou, o Cordino ainda vai jogar um seletivo. Deus queira, tomara que passe. Tomara que também que esteja ao lado do Sampaio na Copa do Nordeste do ano que vem. Exatamente, esteja ao lado do Sampaio, até porque a Copa do Nordeste é muito rentável, né? Financeiramente vale muito. Não só financeiramente, que vale muito e é importante para todos nós. Agora, tecnicamente, ela tem uma visibilidade fantástica em todo o país. Esportivamente vale muito também, não pode desprezar, e tem cobertura de canais já de televisão, então é importantíssimo. E é bom o Maranhão ser destaque lá lógico, com notícias positivas. Né? Isso, exatamente. Um abraço, Greg. Abraço, Jurinho. Gente, um grande abraço. Eu ia esquecendo, mas se você está aqui ao meu lado, eu nunca posso esquecer. Os canais de interação do Esporte em Debate. Sempre uma sugestão, né? A gente tem recebido bastante matérias. Temos sim. Você pode contribuir com o nosso programa através dos nossos canais de interação. Primeiro é o nosso site, que é o al.ma.leg.br/TV. Tem também o telefone da nossa redação, que é o 3269-3828. O nosso WhatsApp que está passando aqui embaixo da sua tela. E, claro, todas as nossas redes sociais, né? Nós temos Facebook, Instagram, temos também o nosso Twitter também, que é muito divulgado da TV Assembleia. E, então, você pode contribuir com o nosso programa através de tudo isso. Faça como nossos amigos aqui, que deram a sugestão, né? Um abraço, Greg. Agora de verdade. Sim. Até a próxima. Tchau, gente. A gente se vê sempre pela ilha, hein? Até lá. Até logo.